Meu nome é Joel Bakshati, estamos de novo aqui para mais um episódio do Orange Juice. Eu acho que hoje para trazer um papo que muito deve se pergunta, e talvez até a pessoa que está fazendo essa migração de carreira também pergunta sobre como é que é trabalhar fora do Brasil, como é que é ter essa experiência lá fora. E a gente já vai aproveitar isso para trazer as oportunidades que a gente está tendo aqui dentro da F-Câmara para trabalhar fora do país, para realmente trabalhar nos países da Europa e toda essa região aí. Então, para isso, a gente trouxe hoje aqui o Paulo. Paulo, muito bem-vindo aí, se apresenta aí para a galera. Boa, obrigado, Joel. Bacana estar aqui na gravação do Orange Juice. Diga-se de passagem, adoro suco de laranja, então, além de tudo, é bom. Eu sou o Paulo, hoje com 42 anos, sou de São Paulo, capital. Minha formação não tem nada a ver com tecnologia. Eu fui lá no ensino técnico, comecei com eletrônica, depois acreditei que ia fazer engenharia. Fui por essa linha de engenharia mecânica, né? Mas a minha carreira já estava em tecnologia. Comecei numa pegada técnica como consultor de ERP na TOTVS, onde fiquei por 14 anos, mas minha carreira, num determinado momento, acabou se desviando para a área comercial, quando eu tive a oportunidade de iniciar e estruturar a operação do que hoje é o TOTVS Cloud, né? Isso, cara, na pré-história, em 2005, 2004, faz muito tempo. E depois acabei desenvolvendo minha carreira por esse lado, né? E aí depois de TOTVS, SAP, Oracle e mais recentemente no mundo de consultoria. Eu mudei para Portugal faz 2 anos e qualquer coisa, mudei junto com a Covid para cá, né? Já venho trabalhando aqui desde o segundo semestre de 2019. Me mudei para Portugal por um outro projeto, que não da F-Câmara, e essa empresa da qual eu era sócio aqui acabou por ser adquirida pela UI, e aí meu caminho e o caminho da F-Câmara felizmente se cruzaram e foi um encontro feliz de vontades, né? Estou muito feliz de estar nisso. Eu acho que a gente está vivendo um momento único para quem é de tecnologia, especialmente tecnologia de informação, especialmente na área de desenvolvimento. Esse boom de necessidade, ele é um boom global. Não vejo isso arrefecer num horizonte tão curto assim, e acho que a gente tem no Brasil desenvolvedores da melhor qualidade e que a gente tem condições de expor para o mundo e gerar muito valor para o mundo. Legal. Cara, e nessa iniciativa aí de Portugal, cara, eu acho que é legal até para as pessoas se sentirem envolvidas. Como eu falei para ti antes da gente começar aqui o público-alvo é muito para desenvolvedores, sabe? Mas é legal entender como um projeto desse de uma empresa, como é que começou essa operação aí em Portugal, como é que está hoje esse projeto da F-Câmara aí em Portugal, quais são os desafios, o que você pode contar para a gente? Cara, eu já conheci a F-Câmara à distância, né? Já tive a oportunidade de fazer algumas coisas na minha época de Oracle, com um parceiro muito próximo da F-Câmara. Então, assim, eu já conhecia a reputação, mas não conhecia concretamente a empresa e nem ninguém dela. Eu fazia parte da Câmara de Comércio Luso-Brasileira, e foi assim que eu conheci o Arthur, que é o nosso CFO, né? E foi numa conversa. Eu falei, putz, eu já estava aqui, a diretora da Câmara na época falou, olha, tem uma empresa aqui, a F-Câmara de São Paulo e tal. Você pode trocar uma ideia com eles, assim, sobre como é iniciar, o que deu certo, o que não deu muito bem e tal. Foi assim que eu conheci a F-Câmara, através do Arthur, um pouco mais por dentro, né? E aí, cara, daquelas coisas, eu não acredito em coincidência, né? Acho que as coisas vão convergindo por energia, sei lá, chama o que quiser, mas acho que não é aleatório, né? E as coisas foram convergindo. Eu ajudei um pouco a construir a visão que nós pensamos para a F-Câmara Europa, e não só Portugal. A F-Câmara Europa sediada em Portugal, né? É uma operação que, obviamente, ia aproveitar uma onda de outsourcing e nearshoring, né? Que é exatamente você terceirizar o serviço de desenvolvimento
através da alocação de pessoas, mas para empresas que estejam próximas, ou seja, fugir da Índia, né, ou do Extremo Oriente. E por que isso, cara? Porque apesar disso, quando a gente vai discutir venda consultiva, venda de solução, ser um tipo de negócio que se vê com algum preconceito, assim, tem alocação, né, meu? Porra, alocação qualquer um faz. Então, não é. Por quê? Em primeiro lugar, não é tão simples assim você identificar, selecionar, trazer, convencer a trazer, antes de trazer, bons profissionais, né? Como em qualquer segmento da vida, existem bons profissionais e profissionais não tão bons assim. Então, isso aqui é uma coisa. A segunda coisa e essa foi uma coisa que me chamou muita atenção na F-Câmara, mais do que trazer as pessoas, porque trazer todo mundo pode trazer. Agora, como que eu faço para que as pessoas não saiam depois de 6, 7, 8 meses? Esse é o grande desafio em tecnologia. Tem uma pesquisa da Landing Jobs aqui, que é uma empresa portuguesa, cara, que diz que o tempo médio de uma pessoa de tecnologia numa empresa portuguesa é de 12 meses. 12 qualquer coisinha. Você pensa que uma empresa vai todo ano trocar uma pessoa numa determinada posição, isso tem vários efeitos. Isso custa muito caro em termos financeiros, isso custa muito caro para o desenvolvimento dos projetos, que você sabe bem que quanto mais tempo eu estou imerso numa cultura, numa empresa, num projeto, com o tempo isso vai gerando uma capacidade de entrega maior e melhor. Então, a gente olhou para isso e falou, cara, nós temos uma empresa que aprendeu a recrutar, temos uma empresa que não só recruta bem, mas consegue criar condições, as pessoas gostam de ficar na empresa por bastante tempo, constroem carreiras ou se tornam técnicos de excelência mais do que quando entraram dentro da própria F-Câmara, com um tempo de 4, 5 anos de casa, né? E por fim, existe uma demanda para esse tipo de trabalho, com milhares de vagas em Portugal e na Europa toda, que precisam ser preenchidas. Bom, então a gente olhou para isso e falou, vamos começar com o trabalho de alocação, porque aqui existe oportunidade, mas isso não nos impede de depois trazer outras soluções e outros serviços que nós temos na F-Câmara, como as squads, que é o desenvolvimento gerenciado, que aporta muito valor para o cliente, a especialização em plataformas de e-commerce, como o Adobe Commerce e o Vtex, as startups e as que estão mais operacionais que nós temos, como o Imagine e a Omnicá. Então, a gente olha para esse cenário todo, tem um bocado de coisa para explorar. Nem falei de cloud, né? Imagina. Cloud, DevOps, DevSecOps e por aí vai, né? Então, a gente quer trazer a F-Câmara com todas as suas capacidades, todas as suas valências para cá. Não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, porque quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. Começamos com a estratégia de alocação. Já fechamos um primeiro projeto, você sabe bem disso, numa empresa que é referência global em tecnologia e no varejo. Devemos fechar os próximos 40 dias, imagino eu que, sei lá, até o final de maio, mais tardar, a gente já deve estar com 30, 40 pessoas envolvidas nesse projeto, mas a nossa ambição é muito maior que essa, né? Estamos aqui só começando, formar equipe local, ter gente aqui para servir outros países da Europa, atender outras empresas de Portugal. Cara, que história nem começou direito ainda, a gente está só esquentando o motor. E para a galera que escuta e já fica animada com esse tipo de conversa, de ir para Portugal, para ir para a Europa, fala um pouco quais são os números, o que você acha que dá para a gente chegar até o final do ano, para essa galera que já está querendo um espacinho aí na Europa. Cara, a gente já, com esse projeto, a gente já supera um pouco daquilo que nós tínhamos imaginado para o ano, né? Nós imaginávamos chegar ao ano com alguma coisa entre 20 e 30 pessoas e hoje é razoável pensar em chegar a 60 pessoas, né? 50, 60 pessoas. Não depende só da gente, depende de um bocado de outras coisas, mas é razoável pensar nisso, né? Quando a gente olha para o ano que vem, essa antecipação já nos permite pensar em voos diferentes, né? Já começa a nos permitir pensar na Europa do Norte, né? E aí vamos falar de Alemanha,
França, Bélgica, Países Baixos, eventualmente outros países aqui do sul, né, como a Itália, que é muito pujante, tem muita demanda por tecnologia. Então, a gente não pode, por uma questão da governança, né, falar todos os números e planos de negócio e tal, mas, cara, assim, a gente espera, num horizonte de tempo bem curto, ter os tais 3 dígitos de pessoas envolvidas na operação de Portugal. Essas pessoas, uma parte delas vai estar no Brasil e uma parte delas vai estar aqui. À medida que a gente começa a servir outros países para além de Portugal, é natural que a gente precise de mais gente aqui, né? Porque, por várias questões legais, de compliance, de fuso horário. Agora, por exemplo, nós estamos com 4 horas de diferença de São Paulo, Brasília, para o horário de Portugal. Não é muito? Não, não é o Japão, né, que são 12. Mas, cara, 4 horas é assim, a hora que eu estou indo almoçar, o pessoal está começando a trabalhar aí. Isso faz diferença, né? Nem todo mundo está afim de trabalhar no horário de Portugal, que é você começar às 5 da manhã, no horário de Brasília, e acabar o seu dia de trabalho às 2 da tarde, né? Então, são vários desafios, mas quando a gente olha para frente, é mais ou menos isso que nós estamos pensando em 3 dígitos, num horizonte de tempo não muito alongado, atuando não só em Portugal, mas pelo menos 3 ou 4 outras economias bastante relevantes na Europa, e em linhas gerais é isso que nós estamos pensando. Legal. E pra galera que assim, que pô, tá mais empolgada ainda e tal, eu sei que você não é da área tech, mas especificamente o que tu poderia dar de dica para esses desenvolvedores, o que eles podem fazer para aumentar essa oportunidade aí de trabalhar fora do Brasil, Portugal, até porque assim, você pode não ser desenvolvedor, mas você já vivenciou essa questão de ter essa mudança de país, já entendeu, já conversou com muita gente e tem muito conhecimento que é intrínseco, que a gente pode transformar isso de dicas para essas pessoas. Claro. Cara, você sabe que, primeiro lugar, é assim, eu acho que existe uma misconception, né, em termos de carreira, porque a gente fica muito focado no dev, mas existe uma cadeia de profissionais e papéis que o dev traz que é imensa. Teve um período meio esquisito de 2020, que foi logo, só uma história de lado aqui, teve um período meio esquisito que foi logo quando fechou tudo, né? Aqui foi 16 de março, foi o dia do Doomsday, fechou tudo, né? De repente, você olhava na rua, não tinha mais ninguém, nem formiga andava na calçada, né? E aí, tem uma parada geral dos negócios aqui, eu era parceiro SAP na época, e a gente, cara, foi uma puxada de freio nervosa, eu falei, porra. E eu começava a ver alguns conhecidos perdiam emprego, queriam se recolocar e tal. Aí eu criei um curso, tá lá no Udemy, chama Como Começar a Sua Carreira, Como Mudar de Carreira e Começar em TI. E por que eu fiz esse negócio, cara? Porque eu vi as pessoas só falando dev, mas você não vai converter todas as pessoas em devs. Tem gente que odeia isso, né? E não vai conseguir, mas esse cara pode ser um analista funcional espetacular. Esse cara pode ser um baita analista de testes, pode ser uma pessoa de DevOps, e por aí vai. Estou te falando isso, ô Joel, porque, em primeiro lugar, quando a gente fala das carreiras que tem necessidade, deve ter necessidade? Tem, pra caramba. Back-end, front-end, né? As tecnologias que se usam aqui não são muito diferentes das tecnologias que se usam aí. Do ponto de vista tecnológico estrito, é bem pouco provável que a pessoa que trabalhe com alguma coisa mais ou menos contemporânea no Brasil vá ter dificuldade em se adaptar. As tecnologias são mais ou menos as mesmas, as clouds são mais ou menos as mesmas, né? As plataformas são mais ou menos as mesmas. Onde que o bicho pega? E baseado nas pessoas que eu conheci, nas experiências com as quais eu já tive contato, na minha própria experiência, ela pega no soft skill. Então, quando você vem para cá, né, quando você sai do Brasil e vai trabalhar em outro país, você tem que entender que, primeiro, você vai se expor e vai estar inserido numa outra cultura. O aspecto cultural, a gente fala assim, não, porra, vai dar tudo certo, nós vamos lá falar com os caras, vai dar tudo bem e tal. Não, meu,
A ética de trabalho é diferente, o jeito das pessoas lidarem com os problemas é diferente, a forma como as pessoas tratam-se no trabalho é diferente. Então, você tem vários aspectos comportamentais que fazem muita diferença no dia a dia do trabalho e que as pessoas ficam chocadas porque não se prepararam para isso. Como é que eu me preparo? Faço um curso para isso? Não, não precisa, não, né? Não precisa fazer um curso de como trabalhar com portugueses, não é isso. Mas é você começar a estudar um pouco da cultura com a qual você vai ter uma exposição. Vou te dar um exemplo. A gente no Brasil tem um jeito mais fofo de falar, né? É assim, olá, como vai? Tudo bem? Faz aquele aquecimento da reunião, quando vai fazer uma reunião, fala do Parmeira, fala do São Paulo e não sei o que e tudo mais. Puta, beleza. E aí vai, começa, fala pra caramba, se explica muito bem e tal. Aquela história de você falar com português, né? Fala assim, você tem horas? Ele fala, tenho. E acaba a conversa? É verdade. Por quê? Porque o português, isso não é uma característica específica do português, os povos anglo-saxãos, né, ingleses, americanos, são meio assim, é o cara estrito senso, assim, o que você quer saber? Putz, você quer saber que horas são? Então me pergunta, que horas são? Não se eu tenho hora. Né? Você quer açúcar? Não me pergunta se eu tenho açúcar, me pergunta, você pode me dar um açúcar, por favor? A pessoa é mais dura no feedback ou no retorno, e a gente tem que diferenciar quando o outro lado está atacando o problema ao invés de atacar a pessoa. Então é muito comum o brasileiro que vem despreparado para esse tipo de coisa achar, puta, os caras são grossos, os caras são tudo estúpido, né? Ninguém se respeita, tal, porque teve um feedback duro, né? E quando eu digo um feedback duro, o que é um feedback duro? Não é a pessoa dizer, com perdão da palavra, seu trabalho tá uma merda. Não é isso. Fala assim, cara, tá ruim, tem que refazer. Ó, tá ruim por isso. Precisa refazer. Precisa ajustar, precisa acertar. Então, essa falta de rodeios e essa objetividade faz com que muita gente se sinta muito incomodada quando vem a trabalhar do outro lado do oceano, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto, a gente não pode desconsiderar, é o idioma. Mesmo que você vá trabalhar com portugueses, o idioma é diferente, você tem que entender a sutileza, começar a perceber as sutilezas do português que a gente fala no Brasil com o português daqui. Cara, ninguém espera, nenhum português espera, e na verdade alguns até ficam bastante pé da vida quando isso acontece, que o brasileiro venha para cá com 40 anos e comece a ter sotaque de português. Não é isso. Mas é entender as nuances, entender o que a pessoa quer dizer, entender as palavras, né? Não tentar abrasileirar tudo. Você vem para cá. Não adianta querer abrasileirar, meu. Você não vai... O rabo não move o cachorro, né? Não balança o cachorro. Então, você tem que se adaptar, entender, não precisa perder a personalidade, mas tem que entender esse contexto. Quando a gente vai para outros idiomas, Joel, é engraçado, né, que tem esse processo de contratação, eu tive de novo contato com esse negócio, aí você vê lá, inglês técnico. Que porra é inglês técnico? Não sei o que é inglês técnico, não existe uma definição para inglês técnico, né? Quando você vai para outros países, e aqui na Europa existe normalização para tudo que você pode imaginar. Aqui, por exemplo, existe uma graduação padronizada do nível de fluência no idioma, que vai de A1, que é não sei falar quase nada, até o C2, nasci falando isso. Né? Quando nós vamos falar de trabalho com outro idioma, o normal é você pedir pelo menos B1, B2. O que é B1, B2? É aquilo que no Brasil a gente chamaria de um intermediário, mas intermediário de verdade. O que é isso? É uma pessoa que consegue escrever bem, é uma pessoa que consegue participar de uma reunião, interagir, falar, defender suas posições, ouvir, compreender, quase, se não tudo, quase tudo, dentro de uma reunião e de um ambiente de trabalho. Como é que eu sei se eu sou A1, A2, B1, B2, C1, C2? Teste. É só fazer teste. Né? E se a pessoa não tem B1, B2, para sair do Brasil é muito difícil. É muito difícil. A chance da pessoa ter uma dificuldade imensa em se recolocar, mesmo em Portugal, cara, é enorme. Por quê? Porque Portugal está se tornando um centro de nearshoring. Então você vê anúncio aqui de empresa de call center pedindo atendente com influência em alemão.
Por quê? Porque os caras aqui estão servindo os clientes da Alemanha. Com desenvolvimento é isso. Então a Oracle tem shared services para a Europa aqui, o Google tem shared services, a Microsoft tem shared services, a SAP tem shared services. Todas as grandes empresas de tecnologia têm shared services aqui em Portugal que servem a projetos em todos os países da Europa. Você precisa falar os 27 idiomas? Não, mas tem que falar inglês bem. Então, idioma, especialmente o inglês, é um segundo fator importantíssimo quando você começa a querer pensar numa carreira internacional, mesmo que seja uma carreira internacional a partir do Brasil, não necessariamente na mudança de país, né? Até tem um ponto que eu tenho uma percepção e queria que você falasse um pouco dessa percepção também, Paulo. Eu viajei para Portugal aí, né, no final do ano passado e apesar de falar Portugal é praticamente a mesma língua e tal, eu vou te falar que eu tive dificuldade em alguns momentos, tipo, se as pessoas, primeira coisa, com máscara e tal, e o cara fala muito rápido, não é tão entendível assim não, né? Não vai chegar a pensar que você vai chegar arrasando, que você vai entender tudo do próprio do português de Portugal, que não é bem assim, né? É bom que essas pessoas tenham essa noção também, né? O português entende 100% do que a gente fala, cara. A gente, no começo, é duro. Eu passei por essa experiência, né? Eu tenho 2 filhos, uma de 8 anos e um de 14. E eles saíram daí no final do ano letivo, nós nos mudamos em janeiro, eles terminaram o ano letivo aí e aqui já entraram no meio, porque aqui o ano é de setembro a junho, né? Cara, adivinha o que eles sofreram no começo? Português. Não, a disciplina também, porque a disciplina é diferente na escola, né? Ela é igual, mas é diferente, tem diferenças. Mas é ouvir o professor, entender o que o professor fala. Então você tem razão. Ouvir o português é diferente. Eles nos entendem. A gente leva um tempo para entender, tem que acostumar o ouvido. E esse acostumar de ouvido, cara, leva um tempo. Tem tempo para você se habituar. Depois que você se habitua, por exemplo, para mim, hoje é muito raro eu não conseguir entender o que uma pessoa está falando comigo. Raríssimo, raríssimo. Agora, eu já participei de reuniões com colegas nossos aqui da F-Câmara, e mesmo antes, em que acabava a reunião, para mim estava tudo certo. A pessoa do Brasil me liga e fala, cara, não entendi nada. Mas eu não consigo mais, como eu já vivo aqui há 2 anos e meio, eu já não consigo mais perceber quando a pessoa não percebe, porque para mim já é normal, né? Então você tem razão. O português de Portugal para o brasileiro, cara, no começo, dói. E lembrando, a gente está no ambiente profissional, as pessoas não vão ter tempo para te explicar o que é o português. O que você pode fazer? E se você fizer, as pessoas reagem de maneira positiva. Porque eu passei por isso também. Cara, pode falar um pouco mais devagar, porque eu não consigo entender ainda. Tá bom, pronto. Assim, eu fiz isso, eu precisei fazer isso muitas vezes. 100% das vezes eu fui atendido. Ô Joel, além da questão do idioma e o terceiro ponto, assim, existe uma certa cordialidade nas relações. Eu vou chamar de cordialidade, mas eu acredito que isso é mais educação do que qualquer outra coisa, mas vamos chamar de cordialidade, né? As pessoas aqui apreciam a boa educação. Então, o fato de ser objetivo não significa que as pessoas não digam bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, que são coisas básicas, mas que muitas vezes a gente esquece. E aqui, às vezes, você está passando na rua, né? Moro numa avenida aqui, X, você está passando por uma pessoa, vira alguém e fala assim, bom dia. Cara, isso em São Paulo é impensável, né? Uma pessoa não dá bom dia pro outro. Aqui as pessoas dão bom dia, boa tarde, boa noite. Eles são super especiais, assim, é a 10ª maravilha. Não, é hábito, é só hábito, né? Então, essas coisas também é a bobagem que sedimenta o relacionamento. Idioma, esse cuidado, a objetividade, e aí você vai criando as relações. No dia a dia, os caras são engraçados, fazem piada com tudo que você pode imaginar, são irônicos pra caramba, mas você precisa ter esse cuidado de entrar, né? Legal.
E tecnologia, falando de tecnologia bem básico, assim, você vê nas empresas algum destaque de procura que elas estão procurando, mas tem alguma tecnologia que você acha que pode dar um diferencial para quem está querendo ir para Portugal, para a Europa? Cara, o que que nós estamos observando aqui? Em primeiro lugar, as diferentes áreas de e-commerce são. Todo o ecossistema de e-commerce é um ecossistema que está sendo bastante desafiado, né? Não só Portugal. Portugal estava bem atrasado antes do Covid. Uma parte das empresas tirou o atraso, né? E uma parte ainda importante das empresas tem muito trabalho a fazer. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de aplicações móveis, né, seja para Android, iOS, quando a gente fala de front-end, e aí front-end, não só o desenvolvimento front-end, mas o próprio mapeamento de jornada, UX e UI, cara, são temas que estão muito fortes, porque eles têm, muitas empresas têm noção que é por aqui que se vence. Outra coisa é a seguinte, como você tem uma chuva de investimentos em inovação, em busca de inovação, criação de produtos inovadores, quando a gente fala de inovação no digital, o X e o Y, né, e essa experiência digital é por onde nascem os protótipos, os MVPs, e isso gera um outro tipo de demanda, né? Então, isso aqui é uma área. A segunda área IoT. IoT pensando em indústria 4.0 e Smart Cities, né? Então, aqui as redes 5G já estão em deploy em todos os Estados-membros, ela entra em produtivo aqui nos próximos meses em Portugal, né? Mas todos os estados já têm grandes projetos de 5G implementada e começam agora os deploys para a indústria. Então, começa a ter um investimento bastante grande na modernização do maquinário industrial e na conexão desse maquinário industrial à cloud, e com isso as aplicações de IoT devem pegar bastante. Terceiro, na sequência de alguns ataques importantes que houveram aqui em janeiro, isso já era um tema, o lance da cibersegurança. Quando a gente fala de cibersegurança, é igual aquilo que a gente estava falando de dev agora há pouco, né, cara? Traz um monte de coisa junto. Gestão de identidade, gestão da infraestrutura, a própria governança, né? DevOps, DevSecOps e por aí vai. Então, essas áreas todas estão sendo puxadas nesse momento. A gente vê essas áreas como as áreas principais, não as únicas, né? Mas áreas onde eu acho que existe um mix, onde existe um match, aliás, bastante importante daquilo que a gente tem de competência no Brasil com aquilo que nós podemos trazer e atendê-los aqui. E, cara, não tem comparação. Se eu usar o site no meu banco aqui em Portugal, por exemplo, né, só para dar um exemplo do dia a dia, parece que eu estou abrindo uma tela do Banco do Brasil de 2002. Assim, é uma coisa pavorosa. Mas não é porque é o Banco Português, por acaso é. Mas essa é uma característica bem genérica na Europa ainda. Tá? Então, eu diria que essas são as áreas principais, Joel. É legal você falar isso, principalmente dessa questão de ter uma sensação que eles ainda estão um pouco atrás de algumas coisas. E realmente eu acho que o Brasil está bem evoluído em alguns aspectos, até pela minha própria experiência para viajar. Eu acho que o online ainda na Europa não é o padrão. Para quem está se perguntando e achar que vai achar alguma coisa na frente do Brasil, não vai. A experiência online ainda tem muito que evoluir, ainda na Europa, principalmente pelo que eu vi em Portugal, principalmente. Até a experiência de comprar tickets de metrô e tal é bem limitado. O uso do cartão é uma coisa ainda que está bem atrás do Brasil, né? Para quem tem essa perspectiva, pode ter certeza que você vai se assustar quando chegar. E aí entra outro ponto que, para mim, eu não tenho essa visão de se mudou ou não, mas assim, antes de 2020, eu mesmo já recebi várias propostas para trabalhar não só em Portugal, mas diversos outros países fora do Brasil, e sempre tive muita oportunidade de falar, cara, a gente banca
visto, banca apartamento por um tempo, ajuda todo o processo de migração para ir e tal. E eu queria saber, na tua visão, o que você está vendo por aí, como é que está isso hoje? Ainda assim, o padrão era que as pessoas vão realmente, façam esse processo de migração, ou hoje é mais comum contratar remoto mesmo, a pessoa continua no país onde é que ela está? Como é que está essa situação? Cara, existem algumas facetas, né? Em primeiro lugar, as empresas que são nativas digitais, elas têm mais conforto em trabalhar no modelo full remote, né? Existem várias empresas aqui. Flexibilidade. Porque já é meio da cultura, né? Ela já nasce assim. Quando você vai para setores mais tradicionais da economia, ainda é uma demanda das empresas que as pessoas, se elas não estiverem lá dentro da empresa, e isso não tem voltado, pelo menos não por agora, né? Mas que elas estejam pelo menos em território português ou território europeu. Porque isso faz diferença, cara, assim, em alguns aspectos. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser, imagina que deu uma dor de barriga e eu preciso ir visitar a F-Câmara aí por alguma razão, X, né? Cara, eu com muita sorte consigo, se isso acontecer agora, talvez eu consiga estar aí amanhã à tarde, né? Pronto, se eu tiver um problema e precisar ir para Londres, eu tenho 25 opções de voo, em 2 horas eu estou lá, a 15 euros ou 20 euros, por aí vai. Então, existe uma questão de proximidade que ainda é muito forte. Para você ter uma noção do que isso quer dizer, eu vivo na região de Lisboa, na região metropolitana de Lisboa. E a gente ouve, e está acontecendo agora lá, a guerra na Ucrânia, né? Assim, putz, cara, mas a distância de São Paulo até Kiev é mais ou menos a distância de Lisboa até Kiev é mais ou menos a distância de São Paulo a Fortaleza. Você percebe? Então, aqui nessa distância, a gente já saiu da União Europeia, né? Em 3 horas e tal, 4 horas de viagem, de avião. Essa é uma questão prática, né? A outra questão é a questão da GDPR. Então, a GDPR, nós como processadores de informação, nós processadores de dados, nós temos algumas obrigações que são difíceis de cumprir se você tiver em outra jurisdição. Então, empresas que são mais conservadoras têm a tendência de pelo menos requerer que as pessoas estejam em território europeu, porque você está num ambiente legal harmonizado. Se dá uma treta com um cliente, ele está no Brasil, cara, a possibilidade de você conseguir ter uma ação judicial qualquer, ela e bem sucedida, né, para qualquer uma das partes, é muito baixa, né? Mas é isso, ainda existe um movimento bastante grande. O que eu tenho ouvido de muita gente aqui, empresários e executivos de outras empresas, é que existe uma preocupação com os brasileiros, em especial com os brasileiros, por causa do churn. Isso significa que as pessoas vêm para cá e deixam a empresa que patrocinou a vinda depois de um tempo, porque o mercado está em alta, é abordada, já está aqui com permissão de residência e tudo mais, a pessoa sai por uma proposta diferente, qualquer. Tal. Então, existe uma preocupação. Isso não impede que continue vindo muito brasileiro para cá, brasileiros desenvolvedores. Os brasileiros desenvolvedores são apreciados aqui, são valorizados, são reconhecidos como profissionais, na sua grande maioria, de muito bom nível, né? Mas existe esse ponto de atenção. Não dá nem para... Puta, cara, não dá nem para você condenar as pessoas que fizeram isso quando fizeram, né? Porque as oportunidades se apresentam e cada um reage como acha que tem que reagir. Mas é uma coisa que aconteceu. Assim como o português vai para a França em busca de uma vida melhor nos termos dele, né? A gente vem para cá em busca de uma oportunidade que, por uma razão A ou B, a gente entende que é melhor do que aí, e a vida não é justa, ela é comparativa, né? Quando você está aqui, você está no cenário daqui, você não está mais no cenário daí, aí você começa a olhar as coisas com os olhos daqui. Sim. É verdade, é bem isso, né? O meio te influencia na tua percepção. Eu acho que até na questão da Europa é uma das coisas que a pessoa realmente tem que ter um estudo, né? A gente falou de algumas dicas, a gente falou de algumas coisas, mas eu acho que para complementar isso,
Eu digo para realmente ter um estudo, um pensamento sobre isso. Não deixa só o olho brilhar por causa do salário. Que nem, por exemplo, eu acho que na Europa isso não é tão, digamos assim, latente, mas assim, culturalmente falando e de modelo de percepção de vida, a Alemanha é muito restrita em várias coisas assim que o brasileiro não está acostumado. Até, por exemplo, o YouTube, por exemplo. Lá é bem limitado, tem coisas que são bem limitadas que você tem acesso, e por uma questão de governança mesmo, por uma questão de como o próprio país atua. Então, assim, é sempre bom dar uma estudada e dar uma olhada para onde você está indo. Até porque, assim, até para você não cometer um crime muitas vezes. Então, tem coisas que para ti você faz naturalmente no Brasil, que dependendo para onde você ir para a Europa, pode ser visto com uma maneira bem diferente, né? Lá, que nem, por exemplo, o brasileiro tem o famoso jeitinho, né? Então, para nós aqui, muita gente ainda até hoje não prefere não pagar um Spotify e, sei lá, não usar o modelo grátis e baixar música pirata. Eu conheço casos de pessoas que na Alemanha, por exemplo, baixaram uma música pirata e receberam uma multa de mais de 100 euros, né, em cima disso. Então, assim, olha bem para onde você está indo. Que nem para onde você for para a Europa, não acho que é o caso também da Alemanha, você pode viver num país que 3, 4 meses por ano você está embaixo de neve. E a neve é uma coisa que é legal quando você vai para visitar, mas quando para morar, neve é um negócio bem, bem complicado. Então, assim, são coisas que não se joga de cabeça, né? É sempre bom dar uma olhada, né? Entender um pouco antes. Cara, eu vou te falar, minha decisão de vir pra cá, primeiro que é uma decisão que você não toma sozinho, né? Sim, sim. Meu caso, cara, casado, 2 filhos, minha esposa é dentista no Brasil, tem carreira, paciente, não sei o quê. Ela é uma decisão que você tem toda a razão, não pode ser na cabeçada, assim. Por quê? Porque dá trabalho fazer direito, mudar, cara, não é meter as coisas na mala e vir. Tem uma preparação, né? Você tem as suas questões financeiras, suas questões fiscais, seu patrimônio no Brasil, o que você faz com ele, né? Quando você vier para cá, como que vai ser? Você vai comprar casa, você vai alugar, você tem filho, não tem, onde seu filho vai estudar, né? Então, tem uma série de considerações que você tem que fazer. A minha decisão de vir para cá, a minha tomada de decisão, a partir do momento em que eu tive a oportunidade de vir, até o dia que a gente sacramentou, falou, vamos. Cara, foram 2 meses, assim, 2 meses refletindo, conversando, isso e aquilo, os prós e contras. Não existe país, né? Assim, ó, não existe lugar perfeito, não existe país perfeito. Portugal é um país legal pra caramba e tem um monte de problema, como qualquer outro, né? Aqui você provavelmente vai ficar muito longe da família, né? Puxa, pessoas que são intimamente ligadas à família, que para elas vão ter uma dificuldade, assim, tem uma chance enorme de não dar certo. Tem uma chance enorme de não dar certo. Por quê? Porque, de novo, cara, não é barato você ir para aí, não é rápido você ir para aí, não é só entrar no comboio e ir embora, não, é avião, é viagem intercomunitária, é uma treta aí pro Brasil. É chato, é demorado, é caro, né? Não quer dizer que você não vai. Você vai, mas puta, você vai uma vez a cada 2 anos, no máximo uma vez a cada ano. A menos que seja a Xuxa, não dá pra você ir, né? A Luana Piovani, não dá pra ir a cada 3 meses. Você entende? Então, você tem que levar isso em consideração, esses são aspectos importantes. A outra coisa que eu diria, cara, e você falou bem do país, a gente olha para a Europa, para nós parece um negócio assim, quadrado, e é tudo Europa, né? Não, são 27 estados diferentes. Você falou bem, tem coisas que aqui em Portugal são aceitas, na Espanha não são aceitas e na França é crime, né? E é assim que é. É assim que é. Então, não é só vir para a Europa, é para onde eu vou. Portugal tem uma vantagem inequívoca. Aqui, neva em poucos lugares, poucos dias no ano, o clima é super agradável a maior parte do tempo. Quando a gente fala tá frio, putz, meu, tá frio. Para quem mora na Serra Gaúcha, não tá frio no frio, né? Quem está acostumado com a Serra Gaúcha vai achar que normal. É clima de boa, no verão é verão, no inverno é frio e por aí vai. Os aspectos culturais têm lá suas diferenças, mas não é tão difícil de se acostumar. E o idioma, ainda que tenha
essas questões que a gente falou, cara, é muito mais fácil aprender português em Portugal do que aprender alemão, né? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. E eu acho que também, assim, não pense também para quem vai ficar do Brasil, que você também não tem que ter uma preocupação. Até porque, assim, cada empresa paga de um jeito diferente, né? Os países europeus têm a sua política de como trazer esse dinheiro para o Brasil. Eu acho que, assim, ganhar em euro é fantástico, mas você tem que entender bem como você faz para ou trazer esse dinheiro para cá para o Brasil, ou como a tua empresa que você vai trabalhar lida com esse tipo de coisa. Então, assim, não tudo são flores. Mesmo se você vai trabalhar remoto para trabalhar em Portugal, daqui do Brasil para trabalhar em Portugal, qualquer país europeu, você tem que entender realmente como é que funciona isso e tal, porque eu vejo muita galera falar de números maravilhosos, e são maravilhosos mesmo, para quem receber um salário aqui no Brasil, mas tem toda uma burocracia de como você administra isso, de como tem que ser feito. Tem empresas que vão te auxiliar mais nisso, tem empresas que vão te auxiliar menos nisso. Então, assim, é bom se informar, mesmo que se você vai trabalhar do Brasil, que não é tudo que está pronto, está tudo resolvido só porque você não vai sair do Brasil. É isso, cara, você tem razão. Agora, tomando os devidos cuidados, pensando direito, considerando os prós e contras, se você toma uma decisão informada e consciente e sem ilusões, assim, não, cara, vou largar tudo, vai dar tudo certo, vou encostar lá e 2 meses eu estou empregado. Não, velho. Agora, você tomou uma decisão consciente, informada, olhou, conversou. Hoje é muito difícil em tecnologia da informação a gente não conhecer uma pessoa, pelo menos, que mora fora. É quase impossível. Se eu não conheço alguém, eu conheço alguém que conhece alguém, né? Então, é muito fácil hoje em dia, qualquer profissional que queira se mudar do Brasil, ter acesso a alguém que more no país para onde ele pensa em ir. E, cara, eu não conheço uma pessoa, deve até existir, mas eu não conheço uma pessoa que se negue a conversar 15, 20 minutos, meia hora com uma outra que esteja considerando em se mudar, para trocar ideia. Fala assim, cara, como é que é aí? Eu já fiz isso várias vezes. Puta, meu, como é que é aí? E escola, e o calendário, e as crianças, e a adaptação, como é que foi? Como é que é isso? Custo de vida, e pipipi, popopó. Cara, tem que conversar. Se você não conversar, você não consegue sentir. Você não dá para ir na onda do influencer, né? Não, pode até olhar, Sim. ver lá, tem uns vídeos legais que contam histórias e tal, mas conversa com alguém, troca uma ideia, pergunta as suas dúvidas, quais são as suas dores, quais são as suas preocupações. Isso vai te permitir fazer uma decisão acertada. Se o caminho da pessoa não for mudar de país, pô, moro em Araçariguama, tô feliz. Tá, mas você consegue, se você tem o desejo de se desenvolver profissionalmente através de uma carreira internacional, você pode hoje fazer isso de Araçariguama, atendendo um cliente ou um projeto de fora do Brasil. Ainda assim, com outras vertentes, mas você vai ter que se preparar no idioma, na questão cultural, eventualmente no horário, e tem caminho para todo mundo, cara. O mais importante é o seguinte: nós temos profissionais, da melhor qualidade e muito competentes no Brasil. Isso tem valor para a Gringolândia. Então, Gringolândia cada vez mais reconhece que o Brasil não é o país só do carnaval e do futebol. Tem muito desenvolvimento tecnológico. Tem muita coisa para a gente fazer e mostrar nessa área? Tem. Nós ainda somos muito tímidos. A gente faz muito mais do que fala. Mas a gente começa a ter cada vez mais histórias consistentes de gente que está em posições importantes, tomando decisões em nível global que são brasileiros, com equipes brasileiras ou com equipes de origem brasileira fora do Brasil, fazendo um belo trabalho fora do país. E é nisso que a gente está se fiando também, né, cara? Essa boa reputação de quem veio antes da gente e ajudou a construir, não tenha dúvida. A gente quer contribuir para melhorar a reputação. Eu acho que é até bom deixar um ponto aqui que quando eu falo dessas características, desses problemas que as pessoas têm que ficar atento, cara, é só realmente para você fazer o seu dever de casa, para você realmente
cuidar da sua parte, mas assim, a oportunidade é incrível, né? Eu acho que assim, para quem tem essa visão de querer conhecer outra parte do mundo e tal, e realmente poder ter essa experiência de trabalhar fora, cara, é sensacional, é incrível. É só realmente um heads up no sentido de a pessoa, cara, você tem um deverzinho de casa para fazer, você tem algumas coisas para você olhar, para você entender, não é só jogar de cabeça, mas depois disso, se joga, porque realmente é uma oportunidade incrível. Eu acho que a tua vivência como ser humano, como vida, vai ter em outro patamar quando você passar por isso, né? É diferente, é diferente. Cara, e eu acho que esse assunto está na cabeça de muita gente. Se a pessoa já não está em caminho de realizar, pelo menos tem muita gente já pensando nisso. E por mais que eu veja que tenha bastante conteúdo na internet, é o tipo de coisa que sempre vale a pena estar reforçando, falando, até porque, como tu mesmo falou, né? Você não falou converse com uma pessoa, né? Converse com algumas pessoas, porque vão ser pontos de vista diferentes, vão ser lugares onde estão diferentes, então assim, é muito amplo o que você tem de conhecimento para agregar. Bom, mas dito isso, o Paulo, eu queria te agradecer aí tua presença, e eu acho que também pedir para você aí dar uma palavrinha final para a galera que está te ouvindo, e se tu puder deixar tuas redes, e se a galera puder te perguntar aí no LinkedIn como é que eles te acham, para te perguntar um pouco dessas oportunidades que você mesmo tem aí na Europa, para desenvolvedores e tantos outros papéis, como é que essa pessoal pode aí te encontrar. No mais, meu obrigado aí, cara, e o microfone é teu. Ô Joel, obrigado aí pela oportunidade, cara. Eu acho que eu te falei, né? Eu curto pra caramba essa linha de formação, uma coisa que eu faço por gosto e não por profissão, mas sempre fiz, acho que até faço menos do que eu gostaria hoje em dia. No mais, que para me encontrar no LinkedIn é Paulo Félix, o LinkedIn /Paulo Félix, né? Tá fácil lá. Pode me mandar mensagem, perguntar coisas sobre aqui. Vira e mexe eu recebo mensagens de pessoas perguntando sobre operação, sobre oportunidades e tal. Eu respondo todo mundo. Pode ser que eu não responda na hora, mas eu respondo todo mundo. A gente tem, cara, aqui publicado no site da F-Câmara uma série de oportunidades para cá. Elas estão lá caracterizadas como oportunidades Europa remotas, né? Elas valem tanto para quem mora no Brasil para nos ajudar a atender clientes daqui da Europa, quanto para pessoas que já residem aqui, querem se juntar a nós, têm interesse em se juntar a nós e atender os clientes daqui mesmo, né? Cara, no mais, foi um prazerzão. Espero que tenha ajudado aí a dar alguma ideia para quem está pensando em ter uma carreira internacional. Ter uma carreira internacional, acho que mais do que pensar no aspecto financeiro, como você falou e bem, é uma oportunidade de você abrir a cabeça de uma forma que, até pelo tamanho que a gente tem do nosso país, é difícil ter no Brasil, né? Porque o nosso país já é muito grande. Então, se eu quiser ver um negócio diferente, eu saio de São Paulo e vou para Roraima. Eu já vou ver quase tudo diferente, né? Aqui a gente... mas é diferente, mas nós temos ali uns 80% parecidos, né? Aqui não, cara. Aqui você tá trocando ideia aqui no café, de repente aparece um ucraniano. Fui num evento, só para fechar, a gente foi num evento 2 semanas atrás, e uma das pessoas lá no evento pediu a palavra ao final, no evento de empreendedores e tal, e é um português casado com uma ucraniana que tinha acabado de voltar da Ucrânia trazendo a família dela, né? Pai, mãe, não sei o que e tal. E nesse mesmo evento tínhamos brasileiros, tínhamos portugueses, tínhamos ucranianos, tinha gente da França, né, franceses, tinha uma chinesa, né? Então, essa diversidade, ela ensina muito pra gente sobre a tal da diversidade mesmo, de verdade, né? O que é trabalhar com a diversidade, o que é você conseguir fazer negócio, trabalhar e desenvolver relações com essas pessoas. E isso tem uma dimensão humana que é de desenvolvimento pessoal, que cara, eu não conheço o jeito de fazer isso, né? Um outro jeito de fazer isso é só se expondo a essa realidade
que você faz, né? E isso é de um desenvolvimento pessoal, mais do que profissional, impressionante. Todo mundo que quiser ter essa vivência, eu diria que tem que fazer de tudo para ter, só ponderar direitinho, pensar direitinho, tomar uma decisão consciente, informada, mas fazer, cara, tem que fazer, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, cara, espero voltar logo com você aí. Sensacional, sensacional. E para você que ficou conosco até o final aí desse podcast, quer saber mais dessas oportunidades, fica ligado nas nossas redes sociais, a gente sempre está trazendo esse tipo de assunto e sempre falando muito focado na carreira do desenvolvedor. Afinal, hoje, cada vez mais, essa carreira é uma carreira muito visada por muitas pessoas, mas quem está do lado de fora ainda tem um pouco de dificuldade de furar essa bolha. E a gente sempre está aqui tentando esclarecer e trazer esses pontos de vista. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a audiência de vocês, agradeço a participação de vocês e nos vemos na semana que vem para mais um podcast aí vitaminado. Valeu, galerinha. Até mais.